Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com o uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom galera, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a maioridade penal. Vamos discutir um pouco se isso funciona, se há outras alternativas melhores para isso. Exemplos onde já tem, o padrão onde do tem. VB+. É o padrão do VB+, você já conhece. A única né? diferença é que talvez esse tópico já teve um bafafá muito grande antes. Hoje em dia eu acho que não é tão assim. Na verdade, eu sinto que tá para reacender a discussão. Tá no Senado ainda aqui no Brasil? Não sei também. Eu não lembro. Porque reacendeu a discussão tinha PEC porque estavam difícil de passar PEC. Só que se eu não me engano, parece que foi barrado da última vez que eu vi. Sim, nem entrou. Pode ver o nível da pesquisa que a gente fez aqui, né? Não sabe nem o que aconteceu com a PEC. Mas tem uma razão boa pra gente não saber que é irrelevante. Os argumentos a favor e contra não tem nada a ver com o que necessariamente está acontecendo no Brasil agora. Sim. Principalmente dadas as outras manifestações. Também não levar. Em resumo, as prioridades são outras, né? Mas ainda assim, essa lei, independente se vai passar, não passou, não tem nada a ver com a força dos argumentos a favor e contra. Na verdade, foi até bom, né? Não ter passado. Ainda não tem, tipo... Olha, William. Vamos começar. Direcione. Ah, é verdade. Vamos começar como de costume, vendo qual a posição de vocês dois, de cada um em relação a isso. Eu não sei. De verdade, eu não tenho posição. Porque o Pedro... a realidade, a situação aqui no Brasil é uma salada de fruta esse negócio. É a analogia que eu consigo fazer. Então, você pode encontrar um argumento a favor e contra em cada aspecto. Mas... qual tem mais validade? Esse que é o problema. Eu não consigo ainda mediar isso. Ainda bem que você não é o William. Seria um problema aqui pro VB+. Não, mas esse é um começo interessante do VB+. Acho que nunca antes o Pedro tinha chegado com não sei logo de começo. Sem lado. Ele já terminou uns 3 falando que não sabia no fim, né? Mas deu começo. Vamos ver se no final você escolhe um lado. Não, acho difícil, hein? Mas veremos. Bom, eu sou contra. Óbvio. eu compartilhava muito da posição do Pedro sobre essa. Eu conseguia ver a validade dos argumentos pro e também um pouco do contra, mas quando comecei a ler um pouco mais, investigar exemplos de outros países, eu me dei conta que, pragmaticamente falando, isso é a palavra-chave para esse episódio, pelo menos na minha posição, é que contra tem mais sentido do que a favor. Isso, de novo, redução da maioridade penal de 18 para 16. Porque isso, num espectro geral, pode significar de qualquer idade, né? Vamos deixar bem claro, de 18 para 16. Pragmaticamente falando, eu acho que não faz sentido. Que 18 tá bom o suficiente. Então, essa coisa mesmo da idade, vou mandar a primeira pergunta para vocês. Porque, qual o parâmetro que eles usam para falar que julgar uma pessoa com 18, mais de 18 anos, julgar um menor de 16, 14, a idade que seja, julgar da mesma forma? Que parâmetro eles usam para definir esse argumento? Se a pessoa pode ser julgada ou não. Então, eu quero começar a responder essa pergunta com outra pergunta. É esperto! que é a pergunta, por que 18 anos virou um marco, assim? Por que é um divisor de águas na nossa sociedade? Por que você só pode votar, dirigir? Não, dirigir em alguns países é 16. Sim. Mas, assim, todos os países do mundo, obviamente, varia para uma coisinha ou outra. Sim. Mas, digamos que num espectro internacional, 18 anos é quando você vira um adulto. Sim. E por quê? Por que 18? Por que não 19? Por que não 20? Por que não 17? Vocês já pensaram sobre isso? Não. No meio das minhas pesquisas eu vi um negócio sobre o negócio da adolescência, que eles falam que o lobo frontal ainda não está desenvolvido quando você é adolescente. Biologicamente falando, a formação do cérebro. E você não pode julgar
punições ou algo do tipo, da mesma forma que você julga depois. Sim, que uma certa tem um idade. pouco a ver com a sua Fator capacidade biológico. de projetar o próprio Sim. futuro, analisar peso de consequência. Sim, exato. Mas isso daí, assim, é circunstancial, cada um se desenvolve no seu próprio ritmo. Acho que tem a questão também do ensino, né? Porque, se eu não me engano, eu vi uma vez falando que porque tem o período de convivência da pessoa junto com as outras sim, e tudo mais, tem sim. essa questão. Então já tem 2 fatores aí, mas... Cara, você chegou no ponto-chave aí, que é... Bom, em primeiro lugar, tem que pensar sobre isso, que é muito fácil pensar sobre redução, Uhum. mas em primeiro lugar porque é 18. E nas minhas pesquisas, que eu me indaguei sobre isso, eu vi que realmente existem muitas teorias, incluindo que vem desde a Idade Média, de que a partir de, acho que 18 até 20 anos, Uhum. você conseguia usar toda uma armadura completamente. Sim. Então, você era considerado um homem, digamos. Mas, obviamente, isso é uma teoria bem Uhum. focada em, sei lá, séries. Porque, obviamente, se você é um adolescente de 14 anos com corpo de 18, o que você precisa para fazer 18? Sua armadura já era. Faz sentido. Mas a teoria mais respaldável é de que tem a ver com o ensino, que o ciclo de ensino, na maioria dos países, termina com 17, 18 Sim. anos, e até esse momento você está ali numa fase da sua vida que você independe dos pais, convive Sim. com eles, e Isso tem aquela obrigação de estar presente no lugar que o governo, na maioria de todos os países, vão prover a possibilidade de você estar naquele lugar para aprender. Sem contar que a ingressão também de você dentro de algo, tipo, de um grupo específico, principalmente. Porque uma criança ou não, fora da escola, não... Sim, mas a escola termina aos Tem- 18. Tipo, sim, esse é o sim. ponto. Depois de 18, você tem que decidir ou você continua a educação na faculdade, ensino Sim. técnico, ou começa a trabalhar, ou entra na vida do crime. Mas, assim, em termos biológicos, não. O que ele estava falando aí tem um pouco de Respaldo. mérito até os 25 anos, que é onde existe um consenso médico de que é quando o cérebro realmente termina a formação. Então, assim, se você pensar, eu sou um adulto com 18, biologicamente falando, não. Você realmente só é adulto 100% depois dos 25. Sim. E isso ainda varia de pessoa para pessoa, cultura para cultura. É meio que uma média. Então, biologicamente, esses argumentos aí, eles não têm muito respaldo. Esse negócio do lobo frontal que eu falei, eu vi porque eles usaram de exemplo, foi acho que 8 estudos diferentes que eles fizeram, eu não lembro, não vou lembrar o ano agora, mas é de Christopher Simons, não sei se vocês ouviram falar, que foi um adolescente de 17 anos, acho que foi em 64, não lembro qual que foi, que ele assassinou uma mulher. Estados Unidos. E ele foi queriam sentenciar ele a pena de morte. Mas ele tinha 17 anos ainda na época, não sei o quê. Acabou não entrando, né, em vigor isso, e ele tá preso até hoje, tá em perpétuo. Bom, casos e casos. Mas, assim, com esse argumento, você pode justificar digamos, aumento da maioridade penal para 25 anos. Se esse for o único argumento, tem que ser depois de 25. Aí você tá vendo. Então, O cara lá com não quero forçar a barra, mas... Eu imaginei o cara barbado, 23, eu não sei o que eu faço, dando tiro. Com 24, né? Então aí já penso, pô. Até porque esse negócio da idade, eu bati na tecla do pragmático, porque uma das falácias mais grandes que ambos os lados, a favor e contra, cometem, é de pensar que essa linha é justificada em si mesma. Como que 18 é a idade ideal, 16 é a idade ideal. Sim. Porque existe a falácia do ladeira escorregadia, que a gente já falou outras vezes aqui, também no Veja Bem. Para quem não escuta o Veja Bem ou não escutou o Veja Bem, é um podcast tão bom quanto esse, você vai entender melhor o que a gente fala aqui. E tem um episódio dedicado somente a falácias. Você vai entender melhor o que é essa falácia da ladeira escorregadia, que é o episódio número 08. Mas, enfim, que essa coisa do... Se você baixa para 16, o próximo passo, se nada melhorar, vai ser baixar para 15, vai ser baixar para 14. Até um exemplo bem recente que teve foi na Argentina, em 2017. A barriga da mãe ainda. 2017, na Argentina, a idade mãe para morre. você ser julgado como adulto é 16 anos, e teve um crime lá por um menino de 15, e ele começou a discussão de se deveriam ou não reduzir para 14. E isso já aconteceu em muitos outros países também. Então, esse argumento de idade ideal não existe, nem biologicamente falando, nem em nenhum outro sentido, porque essa... De uma forma ou outra, você vai cair numa situação onde você não vai ter uma resposta concreta. Igual você falou, não tem Exatamente, como. você tem que ser pragmático. Nisso não E tem o pragmático é qual o ciclo da vida onde decisões são feitas. É com 18. Então, se você pensar nessa idade ideal, em termos de ciclo da vida da pessoa, 18 parece apropriado, dado
todas as responsabilidades sociais, cívicas e decisões que a pessoa tem que fazer nesse momento. E uma delas tem que ser essa consequência de ser julgado como adulto. Isso, obviamente, não quer dizer que uma pessoa comete um crime com 17 anos não sabe o que está fazendo ou que tem que ter um tratamento diferenciado em termos, digamos, absurdos. Sim. Mas significa que, como sociedade, se estamos de acordo que 18 anos é uma idade boa para você decidir se vai dirigir ou não, se vai trabalhar ou não. Você vai matar ou não. Não, se vai matar ou não, não. Mas como reagiremos ao se mata ou não, faz sentido só em termos de novo, ser pragmático com essa fase da vida e como a sociedade é organizada ao redor dessa idade. E se você voltar para 16, você vai cair nessa em breve pode ser 15, em breve pode ser 14. Sim. É melhor deixar isso bem explicado para os ouvintes. Se porventura alguém perdeu algum parente, algo do tipo, não se sentir ofendido com isso. Porque toda vez que eu entro nesse tópico... é verdade. Tem que dar um trigger warning. Trigger warning. Nesse caso, porque porventura acontecer, o pessoal tem que entender aqui que... Nós estamos falando de casos individuais. Sim. E nem de que a pessoa que cometeu um crime é menos culpável do que uma pessoa que tem mais de 18 anos, que merece outro tipo de tratamento. Não estamos falando de méritos aqui, estamos falando de estrutura social, se é justificável adotar uma idade ou outra baseado na evidência que temos de países que já fizeram isso, já tentaram fazer isso, etc. Vocês vão entender melhor ao longo do episódio. Mas não é pessoal. Se você teve um caso assim ou conhece alguém, sentimos muito. Mas isso, como a gente já falou outras vezes, anedotas não são dados. Perfeito. E, no geral, existe já evidência substancial para os pontos que faremos. Então, o primeiro era 18 anos. Isso a gente respondeu. Por que é 18? Termina o ciclo. Sim. É aí. Então, um argumento a favor de valor um pouco... Não é tão pesado, mas assim, considerável é esse. Que condiz com esse momento importante. Mas aí a pergunta do William estava mais direcionada no como que é o critério que o tribunal, que a justiça usa, né? Então aí o que a gente tem que diferenciar primeiro é que existem duas coisas diferentes nesse debate. A primeira é que a maioridade penal significa quando você pode mandar a pessoa para cadeia. E a outra é quando você pode julgar a pessoa como adulto, mas mesmo que ela receber uma sentença de adulto, ela não vai ser posta num presídio, vai ser posta num como que chama aqui? Fundação Casa. Fundação Casa. Vai ser colocado numa instituição que cuida de pessoas até, certa idade. Então, responsabilidade criminal é um conceito e maioridade penal é outro. No mundo inteiro, né, eu pesquisei, a média para a maioridade penal fica entre 18 e 16, 18. Mas, assim, tem mais para 18 que para 16. Sim. Mas a de crime, a de responsabilidade criminal... Eu acho que é 14, é 12. Não é? É 12? É 12. Assim, a 14. Média... Então, pode ser 14. Na verdade, 12 é 14, se eu me engano. A ONU, um comitê da ONU pelo direito das crianças, etc., estabeleceu em 2002, eu acho, links nas referências, como sempre, que a idade mínima que todo país deveria adotar para responsabilidade por crime, a idade mínima era 12 anos. Isso foi uma determinação da ONU, que não tem que implementar, foi uma sugestão. E muitos países que antes tinham menos abdicaram e trocaram para 14. Aí, tipo, a gente seguiu a sugestão da ONU e tá 2 anos fez até um pouquinho mais. Então tá uma zona de conforto ali. Mas lembrando, isso é responsabilidade pelo crime. Não se pode ir para cadeia no sentido como a gente interpreta. Você vai receber a mesma punição que um adulto recebe. Exatamente. Você não vai ser julgado como adulto. Sim. Mas você pode ser julgado. E não tem consenso no mundo, como a gente já deu para entender porque a gente falou. Se a gente fala de média, porque existe uma discrepância muito grande entre o mínimo e o máximo. O mínimo, se não me engano, na Escócia, que é 7 anos de idade. Escócia? 7 anos de idade? 7 anos de idade, mas, de novo, eu vou falar isso muitas vezes para não confundir. É você ser responsável pelo crime, não você ser julgado como adulto. Então, na Escócia, se um moleque de 7 anos matar alguém, ele vai ser julgado como alguém que teve consciência de que estava matando alguém. Sim. Não vai receber 30 anos de prisão, como seria no Brasil, ou uma perpétua, como poderia ser nos Estados Unidos, mas ele vai ser julgado com a premissa de que ele sabe o que estava fazendo. Ele é cognitivamente capaz de ser julgado como um criminoso. Porque para você ser criminoso, você tem que preencher 2 categorias. A primeira é que você está fazendo algo que é um crime. E a segunda é suficientemente capaz de saber que é um crime. Entender. Com consciência. Até por isso que existem as extensões para quem tem debilidade cognitiva.
essas coisas. E ninguém... Se você realmente não sabe o que você está fazendo, você não sabe o que está fazendo. Você é louco, ué. Tem várias interpretações para isso aí, mas a gente entende do que a gente está falando aqui. Então, Beleza. outro dado... Não, sim, a gente entendeu Fechou isso, mas só para observar que a criminalidade... No Brasil, a idade é 14. Isso que eu estava vendo. Deixa eu só conferir e confirmar nas notas aqui. Eu anotei aqui... Sim, é 12 no Brasil. No Brasil é 12 anos que você pode ser julgado pelo seu crime tinha como visto criminoso. 14. Essa daí é a resolução da ONU. Quer dizer, a resolução é 12, mas a média pode ser 14. Não é assim. Então maravilha. Pode ser. Entre 12 e 14. Tá aí. Brasil Tá na seguiu a cara. risca. Tá aí. E, assim, um dado contraintuitivo é que os países desenvolvidos tendem a ser menor do que países em desenvolvimento. Em países em desenvolvimento, está muito mais próximo de 14, 16, enquanto que em países desenvolvidos está mais para 10, 12. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitos estados que é 10 um ano. A criminalidade, a responsabilidade por crime. E na Europa, a média é 14, mas ainda tem outros países que, como a Escócia, se coloca 7. A Inglaterra, que era 10. 7 anos, com a minha terra ainda. Mas assim, varia. Outra coisa, eu li muito sobre o sistema da Inglaterra, porque lá o Common Law é um dos mais famosos. E é usado como referência para quase todo o sistema judicial. Isso é até uma curiosidade histórica. O Pedro pode falar mais se ele quiser. Mas é que tudo o que a gente tem de lei hoje começou na Inglaterra com o Common Law. Ali que... Querendo ou não, é o pai. Seria, em teoria, o pai. Essa concepção de jurídica ter tribunais, ter juízes, advogados, vem do Common Law, que muitos países já não seguem, os Estados Unidos e Inglaterra sim. Aqui no Brasil, a gente já tem um negócio que é... não, acho que no Brasil é mais o... É constitucional, não é constitucional, tem uma palavra mais técnica. Os advogados que estão nos escutando podem clarificar nos comentários. Mas pelo meu entendimento, o Common Law é baseado em casos precedentes, enquanto que o que a gente tem aqui no Brasil é focado num documento que foi escrito dizendo em detalhes o que fazer em cada caso. Aqui a gente segue regras e lá eles são mais interpretativos baseado em casos que já ocorreram. E as decisões tomadas. É questão de jurisprudência que o pessoal chama isso aí. Jurisprudência não seria o território que você... Não, jurisprudência é referente, tipo assim, por exemplo, que já tem um histórico, igual você falou. Se eu não me engano, esse é o termo correto. Se algum advogado puder me corrigir. Bom, enfim, vocês entenderam. Um é baseado no que já aconteceu e o outro no que está escrito. Por algo estrito, né? Então, na Inglaterra tinha 10 anos e eles subiram recentemente, acho que está 12 agora. Então eu li muita coisa de lá, estarei referenciando muitas coisas da Inglaterra. Então mantenho isso em mente. Ainda nessa coisa da idade, no meio das pesquisas eu me deparei com um experimento, o cara usou esse experimento de exemplo para validar o ponto dele, que no caso ele é contra a maioridade penal. Que não sei se vocês já ouviram falar que é o experimento do marshmallow. Peraí, ele é contra a redução da maioridade penal. Contra a redução da maioridade penal. Ele usou de exemplo um experimento que eles fizeram do marshmallow. Que a gente já falou no... Não, a gente não falou. Não, a gente não falou desse experimento, nunca. Eu pensei nele, mas a gente não falou nele. Que é, bom, resumidamente, eles pegam algumas crianças de, acho que 7, 8 anos, nessa faixa etária, de 7 a 10 ou algo assim. Colocam marshmallow no prato na frente delas e falam, se você não comer esse marshmallow, eu vou voltar daqui a 15 minutos. Se você não comer, quando eu voltar, eu te dou mais um, você vai ficar com 2. Aí a pessoa saía da sala, algumas crianças ficavam lá, cheiravam, mexiam no negócio, tentavam, mas não chegaram a comer. Só que, se eu não me engano, 2 de 3 acabavam comendo o marshmallow. E ele fala que, a partir... anos depois, seguindo essas mesmas crianças, eles perceberam que as crianças que pensaram no benefício futuro, que resistiram à tentação para poder ganhar uma a mais, eles se deram, digamos que, melhor na vida. Foram bem-sucedidos. Foram bem-sucedidos na vida, enquanto os outros chegaram a ter problemas, às vezes até com drogas, ou até mesmo entrando no mundo do crime, relacionado a controle de impulso, né? Exatamente. Como todos sabemos, bandido normalmente não é o melhor exemplo de controle de impulso. Então, exatamente. Que aí que o cara fala que quem se contém de fazer algo agora, no caso, quando é menor, para saber que futuramente ele pode ir preso ou algo do gênero, quem tem em mente isso, que se conter ele vai ser beneficiado no futuro, essa pessoa já não iria cometer um crime de qualquer forma. Ou ia ser o mastermind do crime. Olha o Moriarty. E ele fala que há, sim, as grandes exceções, que ele até exemplifica com o Kevin.
Precisamos falar sobre Kevin. Sim. Que a criança, desde o começo, você percebe que tem uma coisa muito errada nela. Sim. Que eles falam, tipo, tudo bem que é um filme, mas ele usa de exemplo. Mas ele Que quando a retrata pessoa bem já o... é... Sim. Quando ela já tem a tendência Cara, já tem o a traço. algo, já tem o traço. Ela vai fazer de qualquer forma. Que essa coisa da idade de ser criança ou não ser criança, não... Às vezes não valida tanto. Não, esse Eu só problema... quero primeiro clarificar o que a gente está falando aqui, que nessa idade de 7, 8 anos, a gente está falando de responsabilidade pelo crime, não de maioridade penal. Sim. Só para manter o ouvinte na linha do que a gente está falando. O nosso episódio é sobre maioridade penal, mas por enquanto estamos explorando o porquê, de onde começa isso. Né? Que como você está falando dos critérios para julgar, e esses critérios começam com a responsabilidade pelo crime, que está baseado nesses estudos, tanto a favor de diminuir ou a favor de subir. Então é isso. O Pedro tinha algo a adicionar? Já que o William está comentando de estudos, eu queria colocar aqui que justamente a maioria das coisas que eu encontrei reforça o ponto que não faz diferença você alterar a idade ou não. Ok. Aí você está falando da maioridade penal já. Sim. Ok. Porque justamente cai nessa questão desse estudo Marshmallow, eu tinha visto. Realmente me impressionou. Me impressionou, mas no fundo eu acho que todo mundo, tipo... Meio que sabe. Meio que sabe. Principalmente por questão de impulso. Você mesmo acabou de citar. Se não sabe, eu tenho certeza, pensando no contexto da sua família, você sabe quem comeria marshmallow e quem não comeria. Isso, olha, perfeito. Eu acho que... Então, a gente desviou um pouco aqui do tópico mesmo, mas só reforçando o porquê tá ligado. É porque ainda nesses países que usam 7, 8 anos, as pessoas que são julgadas por esse critério vão para instituições que cuidam só dessa faixa etária, digamos. Sim. E as sentenças são bem menores. Porque considerando, já levando em conta a suscetibilidade da criança ser mais... agir por impulso, isso. A sentença não vai ser de 30 anos, vai ser normalmente entre 5 e 10, e vai ter um acompanhamento psicológico, social, etc. Então, isso serve como base para você pensar que a maioridade penal não está relacionada com o crime pela responsabilidade, que aqui no Brasil é 12 anos, e como já tem a diretriz da ONU, que estabelece 12 também, não é muito debatível. É legal considerar, mas isso daí... Todos os países que têm entre 7 e 8 debatendo hoje se vai subir para 10 ou 12. Não tem nenhum, assim, no caminho reverso. Ao bebê, né? A mulher morre no parto, é culpa da criança. Nasce, do berço pra cadeia. Mas acho interessante observar sobre esse experimento do Marshmallow aí que, apesar de ele ter sua utilidade na definição de responsabilidade pelo crime, no quesito da maioridade penal ele não é muito relevante porque normalmente estamos falando de pessoas do quê? No caso do Brasil seria entre 16 e 17 anos. E esse experimento do Marshmallow não se replica tão bem nessa faixa etária. Até porque você não tem tanto impulso para um marshmallow nessa idade. Mas a questão principal é que, voltando um pouco àquela coisa do cérebro só se forma completamente aos 25, é que se você olhar pelo lado pragmático da coisa, dá para você fazer muitos argumentos de que quanto menor a idade, mais suscetível você é a impulso. Posso fazer etc. só um resumo disso tudo, bem mais fácil, perdão pela palavra. Mais simples. Jovem faz merda. Jovem faz merda. E quanto mais jovem, mais merda tem que fazer. Mas não serve para justificar ou não, porque um jovem de 18 não é muito menos jovem do que um jovem de 17, que nesse caso seria julgado diferentemente. Sim. Então, apesar de ter o seu peso para pensar sobre esse tópico, eu diria aos ouvintes que não o deem muito peso, porque realmente não é o crucial. Então, aproveitando isso daí que o Pedro falou que jovem faz merda, um dos argumentos que as pessoas usam bastante é que eles fazem merda justamente por saber que a punição não vai ser tão branda quanto seria se eles tivessem eu acho mais que de 18 anos. Nesse caso que eu usa... acho que ele tem que concluir a pergunta. Não, você está falando que o povo que justifica reduzir é porque... Os jovens eles dizem que os jovens sabem que se ele fizer alguma coisa errada, se ele fizer algo, vai fazer merda, ele tem noção de que ele não vai ser punido como adulto, e por isso que eles fazem. Na verdade, o ideal... Essa pergunta, em primeiro lugar, que eu acho que é um exemplo ideal para a realidade... Essa pergunta se encaixa na realidade brasileira, para começar. Específico. Eu não sei se é bem assim. Eu acho que isso daí acontece justamente porque isso daí é uma... Como é que eu posso dizer? Essa questão de maioridade penal, quando você vai ver o debate,
é bem acalorado, porque quem é a favor normalmente tem, como é que eu posso falar? Se leva muito pelo emocional, por exemplo, conhece alguém... Tem sede de vingança. Sim, esse fator pesa muito. E tem a questão da insatisfação popular, né? Que do jeito que as coisas funcionam por aqui. Então tem aquela... Como é que eu posso falar? O brasileiro já começa errado, né? já começa frustrado dentro dessa discussão. Isso me lembra um pouco do episódio sobre pena de morte, né? Sim. E quando você pensa emocionalmente sobre o assunto, você quer implementar a pena Se de alguém morte. matar, por exemplo, seu irmão ou sua irmã, é lógico que vai querer. Não. Mas, como a gente debateu muito lá, é uma decisão emocional, não racional. E se você quer mais evidência disso, assiste esses programas da tarde aí na Record, na qualquer Band. Não TV de canal aberto aí. Esse povo que sobrevive relatando o crime. Você vai ver porque 100% deles apoiam pena de morte. Mas e a diminuição da maioridade Mas penal. eu acho que isso vem... o fator primordial na discussão dentro do Brasil, maioridade penal, é a questão do ânimo, da frustração. Sim. Porque, querendo ou não, se a gente parar para analisar, realmente não funciona. Tipo, o cenário ideal. Por quê? Se a gente diminuísse, a gente ia estar enviando o jovem para um lugar pior. Porque não tem nenhum... Se tem um presídio exemplar no país, já é ruim. Imagina os piores. Por exemplo, Pedrinhas, lá, eu acho que é no Maranhão, que é o pior presídio do Brasil, onde literalmente os caras arrancam o coração de uma pessoa. What? Decapitam a pessoa. Eles jogam bastante Mortal Kombat. Vocês nunca viram? O pior presídio... pensa bem, o pior presídio do Brasil, se eu não me engano, é o Maranhão. Maranhão, presídio de Pedrinhas. No pior presídio do Brasil, os presidiários literalmente decapitam uns aos outros. Abre o nego no meio. Tipo, se você jogando o jovem lá... O triste é que a situação nos outros presídios não é tão diferente, Sim. né? Porque, assim, pode não ter decapitação, mas ainda tem estupro. Sim. Ainda tem... Eu digo, tipo assim, o menos pior é abuso ruim. físico, sim. O menos pior já é ruim. Então, essa inclusive seria uma das minhas perguntas, futuramente. Que, tipo, o nosso sistema penitenciário, como é hoje, o sistema penitenciário não ia funcionar. Mas aí o ponto, sendo um pouco advogado do diabo aí, todo mundo, mesmo quem é a favor, sabe que se jogar no presídio não vai recuperar. O que o pessoal ou sai pior ou não sai. É mais a questão da impunidade. O que mais eu vejo no brasileiro que revolta é tipo assim, digamos que o jovem latrocínio, que se eu não me engano hoje é o crime que cresce mais entre a faixa de menores de idade, que é homicídio seguido de roubo. O que acontece? Muitas vezes a pessoa, por exemplo, um menino com 16 anos é condenado e passa um período de 2 anos e, sei lá, por alguma coisa que acontece, o juiz libera. Pela gravidade do crime, por exemplo, 2 anos para a gravidade do crime, eu acho que... Eu acho que entendeu, sim, né? Mas esse é o ponto. Porque a frustração é com a sensação de impunição que, numa análise mais racional, realmente existe. 2 anos para um homicídio, para uma pessoa de 16 anos... Sim. Ele já tem responsabilidade pelo crime. Sim. Começou lá nos 12. Se ele tivesse 13 anos, homicídio ainda é homicídio. Para mim, o que tá ruim aí é que ainda não existe no Brasil um sistema de puni-lo adequadamente sem jogar fora o resto da sua vida colocando ele num presídio. Sim. Porque, como a gente falou no negócio de 18 lá, até os 18, ele tem uma fase que precisa ser cumprida da sua vida ainda, que é terminar o ciclo básico da educação. Na cadeia, isso não vai acontecer jamais. Agora, numa Fundação Casa, que aqui no Brasil também não é referência para nada, assim, ainda tem um apoio um pouco melhor, pedagógico, psicológico, social. Mas além disso melhorar, o que tem que acontecer, e o que acontece na Inglaterra também, que eu falei que ia referenciar, estou referenciando, é que cada caso deveria ser julgado mais individualmente, no sentido que ele não vai ter uma pena tão brusca quanto alguém de 18, não vai ter 30, vai ter 15, mas vai ter um acompanhamento muito mais próximo. Então, aqui no Brasil, eu concordo que dar 2 anos só, não faz sentido. Realmente fica a sensação de impunidade. Isso não significa que tem que jogar no presídio. Para mim, significa que tem que reformular como funciona a Fundação Casa. Não devia ser cumpriu 18, libera. Devia ser, você vai ficar aqui até a gente achar que você está recuperado. E se a gente achar que você não está recuperado, isso também existe na Inglaterra, aí eles te transferem para uma penitenciária.
Porque se 30 você... anos dentro da Fundação Casa, cara. Não, Não, mas assim, cara. tem um limite. Acho que na Inglaterra Eu acho que é 20, até, 25 eu acho que no anos. máximo na Fundação Casa, se eu não me Até a engano maioridade, também, né? é até 21 anos. 21. Até 21 anos na Fundação Casa. Sim, eu não estou tão familiarizado com a Fundação Casa, mas é nesse sentido que tem acompanhamento. Assim, é que a gente começa a falar um pouco utopicamente, porque que recurso, a primeira pergunta dos governantes, né? Que recurso a gente vai pagar psicólogo? Porque, querendo ou não, o cenário ideal seria isso mesmo. É, A gente, seria por isso. exemplo, menor de idade, a gente, por exemplo, caminha para um lugar diferente. Sim, Aquela unidade tem um diferente. tratamento diferente. Sim, isso é no cenário ideal, mas hoje, vamos pensar na realidade brasileira. Tem um mapa da violência que eu usei para poder discutir esse tópico. Eu vi, no Brasil, o número de homicídio aumentou de novo. Se não me engano, está 70 mil. Aí, por exemplo, cresce o homicídio entre, por exemplo, de jovens, por exemplo, menor de idade, cresce, mas também cresce o homicídio por parte, tipo, de adulto, entendeu? Então, em resumo, o problema, você pode diminuir, mas não vai mudar, porque ainda tá morrendo O gente. que pode acontecer é piorar. É, Porque a outra para mim, um dos dados mais importantes dessa discussão é o do reincidência, taxa de reincidência. Quem vai para a cadeia, a taxa de reincidência é muito, muito maior do que de quem vai para uma fundação casa. Aqui no Brasil, eu não encontrei os números, mas baseado na pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, que lá também cada estado decide onde vai, a idade da maioridade penal, e a maioria dos estados é 18, mas em Nova York e Connecticut tinha a idade de 16 e começou um protesto lá para subir, para aumentar para 18, porque segundo a pesquisa que fizeram lá, bom, primeiro vamos começar a probabilidade de coisas acontecerem com você na prisão em comparação com o que acontece numa Fundação Casa. Segundo esse estudo, de novo, é lá, mas não se aplica aqui, mas é uma boa base para referência, é que, em primeiro lugar, o jovem na cadeia é 5 vezes, tem a probabilidade 5 vezes maior de ser sexualmente molestado. Isso no Brasil deve ser maior do que 5 vezes. Maior, Também é 2 vezes mais provável que ele sofra de abuso físico por parte dos guardas, dos policiais. Sim. E isso aqui também a gente não precisa nem usar muita imaginação para saber que é verdade. Sim, de Nego Grande já E já aqui apanha é torta direito. o ponto principal, que ele é 36, nos Estados Unidos, 36 vezes, 36, escute bem esse número, vezes mais provável de cometer suicídio. Porque, assim, imagina, um jovem de 16 Sim. anos, não vamos pegar o pior dos piores, vamos pensar naqueles que cometeram um crime ali de, sei lá, vai, furto. de desespero, de má influência, mas aquele que não é o psicopata líder de gangue, que não é o Zé Pequeno. Vamos pensar no que foi influenciado pelo Zé Pequeno e se ferrou. 36, com toda essa pressão física, sexual e de grupo, realmente, Psicológico do moleque é do saco. as chances de cometer ou considerar o suicídio são assim, aqui eles falam 36 vezes mais, mas eu diria que é bem maior do que isso. Se você realmente considerar a realidade brasileira, porque isso nos Estados Unidos ainda tem instituições, obviamente não é perfeito, mas eles têm mais dinheiro, pelo menos, para investir nisso. Então, se você pensar só nesse cenário, mandar um jovem de 16 anos para lá, que não seja o Zé Pequeno, que é todo mundo aqui que é a favor, pensa no Zé Pequeno, mas que não seja. O Zé Pequeno, quantos Zé Pequenos existem, pelo menos, cometem crime, todos os homicídios no Brasil? Se eu não me engano, o estudo que eu vi umas matérias de 2015, então não sei como é que está a situação hoje em dia. Sim. Mas eles mostravam que 99% dos crimes feitos por menores de idade são 99%. Pelo menos isso até o estudo de 2015. Eles eram de baixa relevância, não eram nenhum crime grande. E tanto que um dos argumentos que as pessoas usam bastante é esse de fazer esses 99% pagar por causa de 1%, que é um Zé Pequeno da vida. Mas esse caso eu acho que ainda cai de novo. Por exemplo, o problema é que quando entra no debate, por exemplo, a gente fala maioridade penal, por exemplo, tem gente que, por exemplo, pensa em maioridade penal, o lado a favor automaticamente vincula a imagem do Zé Pequeno, entendeu? Sim, Sim, é o que a gente tá exatamente. falando. Mas o Zé Pequeno nem no filme ele era o único ali. Ele tinha quantos parceiros ali que não eram tão... Até o próprio irmão dele lá depois acaba se dando mal por causa dele. E ele era um mocinho. Mas a questão é, todo mundo sabe que as chances de coisas horríveis acontecerem com o jovem na cadeia é muito maior do que numa Fundação Casa. Mas o ponto principal, o dado principal é o do reincidência.
a reincidência na cadeia é 80% maior do que a reincidência de quem vai numa instituição casa. Nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, por exemplo, que é bem específico, eles fizeram um teste, porque lá eles subiram a maioridade penal. Era 16, foi para 18. Aí eles acompanharam esses jovens e os que ficaram lá no equivalente à instituição em casa e os que foram para a cadeia nesse período que eles estavam mudando, fazendo a transição, foi a 20% maior o período de reincidência de quem foi para a cadeia. E 20%, assim, não é um número uau, mas 20%. Se pensar em 10 crimes, são 2 crimes que poderiam ter sido evitados se tivesse sido encaminhado para outra instituição em vez de da cadeia. Então, para os brasileiros, para as pessoas que pensam, sou a favor, o que te importa mais? É a punição de um Zé Pequeno, digamos, estereótipo que você está considerando? Ou é a probabilidade de mais crimes serem evitados no Brasil do que cometidos? Você quer diminuir a criminalidade em geral ou você quer aumentar? Porque se botar os jovens de 16 anos lá, que em sua maioria não são pequenos, o crime vai aumentar. Que eles não vão ficar por muito tempo. E quando saírem de lá, tem muito mais chance de virar um dos comparsas Zé Pequenos que eles encontraram lá. Se eu não me engano, na época que isso estava em discussão no Brasil, acho que foi até o Adelso Varela, não sei se foi ele que falou, que você pegar um menor de idade e colocar ele na cela, junto com outras pessoas, é como se ele vai sair dali formado. Sim, é a academia do crime. Então, né? ali é a academia do crime, ele vai sair dali. Assim, a gente não pode ser inocente ao ponto de pensar que a instituição casa também não tem esses exatamente, esses pequenos. E também não podemos ignorar o fato de que... o problema é que quando conversa assim, não dá pra também ignorar o fato do que o crime foi feito. Tudo bem, você colocou o exemplo do Zé Pequeno. Mas ainda assim que o de boa tenha cometido esse ato, sei lá, por desespero, ele ainda ter matado, por exemplo, uma pessoa... Sim. Não, mas quando a gente está falando de criminalidade, os crimes hediondos, para mim, eles representam já o Zé Pequeno. Não é que esse de boa matou, mas no desespero. Isso, tudo bem, isso você. Mas o problema é que essa visão aí, não tem aqui. Aqui é tudo tipo, bipolar. Aí você tá falando por muita gente. Vamos focar nos argumentos. As pessoas podem ter a opinião que elas quiserem, mas os argumentos e a força dos argumentos vem muito da evidência que a gente tem. A evidência é que a maioria dos crimes cometidos pelas pessoas que estão na instituição casa não são hediondos, não são graves. Porque, no geral, não são. De todas as pessoas encarceradas hoje, não é que 90% está lá porque cometeram homicídio. Esses ficam ao redor de 10%, 15%. E que coincidem com a taxa de pessoas praticamente em recuperação, que seria o Zé Pequeno da vida, que mereceriam uma atenção especial e acompanhamento, etc. O que justificaria um gasto do governo, tudo bem, a gente aqui vamos dar um passo para trás no quesito, mas onde tira dinheiro para dar todo esse acompanhamento? Previdência. Sabe quanto o governo gasta por ano com polícia, com o que eles pagam de comida para carcerário, etc. Até para a família carcerária que ele está lá, tem que dar, quem vai pagar a pensão? É o governo. Sim. Então, se você fizer essa conta aí, por mais pragmático que você seja, é inegável que você gasta muito menos com uma instituição casa do que com um presídio. Deixa eu só fazer um ponto aí, César, só para trabalhar um pouco. Por exemplo, tem essa questão, por exemplo, que investe no policiamento, podia usar. Mas pensa hoje na realidade do Brasil, do jeito que está. Se porventura você optar por uma opção como essa, num país onde tem 70 mil homicídios ao ano. Tudo bem, mas quais são as opções aí? Esse que é o problema, porque no cenário atual brasileiro... Não, a opção que estava sendo debatida é a gente vai querer ter mais criminosos para gastar mais dinheiro no sistema carcerário e com mais polícia, ou queremos fazer um investimento, nem gastar, fazer um investimento nessa instituição casa e ter economias futuras e melhoras em termos de criminalidade. Vendo economicamente, sim, mas, a nível, eu tô falando social, tudo. Se você adapta uma medida como essa, de cortes, principalmente na parte de segurança pública, na fase atual que é o Brasil... Não, mas não tô falando para cortar em gasto público, eu tô falando que tem que investir. E os cortes virão como consequência desse investimento. Você não vai precisar de tantos policiais e de tanta verba para prisão se você tiver instituições que diminuem a taxa de reincidência. Você hoje tem, vamos colocar um número imaginário, você tem 1 milhão de presos, como está hoje. Você diminui a maioridade penal, você vai ter 1,2 milhões. Você vai gastar menos ou mais com o sistema carcerário? Não, vai gastar mais, né? Então, se você investe mais na Fundação Casa hoje, tem 0,8 milhões em 5 anos, que você vai gastar mais ou gastar menos? Vai gastar menos. É auto-evidente isso. Então, esse argumento aí, para mim, é nisso, é uma economia, é um investimento, ele se paga.
Então eles perguntam de onde vem o dinheiro. O dinheiro vem do que você está economizando no futuro ou não gastar com mais coisas, com mais prisões, mais policiais, Então, etc. dentro dessa fase atual, por exemplo... E se falar, não tenho dinheiro agora, sabe o que o governo tem capacidade de fazer que nós também temos, mas não é na mesma... no mesmo limite? Emprestar. Ou de imprimir papel que diz tesouro direto e todo mundo cai babando para comprar. Se o governo quer dinheiro, o governo faz dinheiro, não tem nenhuma mágica. E se fizer bem, não tem inflação, que aí eu veja bem. Vamos imprimir dinheiro, né? Vamos imprimir dinheiro. Mas meu ponto, eu digo, tipo assim, dentro da situação atual que a gente tem, onde existe tanto o crescimento, como eu disse, crimes entre adultos, mas também existe o crime entre... O que é... Porque, querendo ou não, essa solução que a gente dá é muito bonita na teoria e tal. Dá para chegar? Dá. Mas hoje, dentro do cenário que a gente tem... Tem que começar. Tem que ter alguma medida. A medida é começar a investir mais. Mas o problema que você coloca aí é o investimento. Sim. Mas esse investimento não é só financeiro. É a custa de sangue também. Porque, querendo ou não... Por que sangue? Porque ainda já existe a Fundação Casa. Você está dizendo que... eu acho que entendo o seu ponto. Você está dizendo que os jovens entre 16 e 18 ainda serão recrutados pelos líderes das gangues para cometer os homicídios porque eles têm a punição menor, é isso? Ainda existe o... esse argumento, eu acho que tem duas coisas a dizer sobre ele. Okay. A primeira é que se você baixar a maioridade penal para evitar que os 16 e 17 sejam recrutados pelos líderes da gangue, o que automaticamente vai acontecer... O que é, William? Mas não seria... Não, William. O que vai acontecer quando a maioridade penal for 16? Quem que vai matar? Hein? Quantos anos vai ter a pessoa que vai matar? Vai ter 12, 13... 15, 14... 15. Não, cara, não importa. Esse argumento... Vai continuar a mesma coisa. Como líder de gangue, se você usa... É auto-evidente. Eu não quero nem repetir mais. Se for 16, vai acontecer igual na Argentina. Vai usar 15, vai usar 14. Não importa. Se a criança poder segurar uma arma e apertar o gatilho, sempre vai ter um dinheiro, um PlayStation que você vai poder comprar pra ela, ou uma ameaça que você vai falar, vou matar sua mãe se não fizer aquilo ali pra mim. E aí, como você conserta isso? Cidade de Deus, eu tinha o quê? 10 anos, moleque? Cara, isso não importa. Esse argumento aí é bobo. É realmente bobo. Você só tá mudando a demografia, você não tá resolvendo o problema. E outro ponto é que você tá punindo mais a criança ao jogar ela na cadeia do que a pessoa que influenciou ela a cometer o crime. Porque vamos ser sinceros. Sim, existem os Zé Pequenos de 14, 15 que vão lá e matam por conta própria. Mas aqueles que são influenciados a cometer esse crime por parte de suborno ou de ameaça, quanta culpa realmente eles têm de ter apertado o gatilho? Se o cara chega pra você, vou matar sua mãe se não matar aquele cara ali que tá me devendo. O que você vai fazer? Ou se você é influenciável e o cara te dá tudo que você nunca teve na sua vida, que é um conforto, que é um aparelho de entretenimento. Você tá punindo ele muito mais do que o líder. Por quê? Com 14 anos, você foi lá, matou, te pegaram, você vai pra cadeia. O que acontece com a sua vida depois disso? Depois daquele momento de não poder resistir a um marshmallow no PlayStation. Ou de não poder conviver com o risco de eles matarem um amigo seu ou sua mãe, etc. Sim, mas é porque você está falando no caso como se eu estivesse querendo direcionar, por exemplo, um caso, diminuir para mandar para o presídio. Mas eu digo, tipo assim, que hoje o ideal seria fazer o seguinte, exatamente como a gente já falou no começo. Esse pessoal que é menor de idade ser direcionado para algo especializado, unidade especializada. E já tem, que é a Fundação Casa. Já tem, só que não funciona. Não está funcionando, em teoria. Então, o problema tem que reformular isso. Vocês têm algum exemplo de alguma instituição, mesmo fora do país, que tem a função da Fundação Casa aqui e funcione? É negócio de funcionar também. Ou pelo menos funcione melhor do que o nosso. Qualquer um. Assim, o Pedro fala, não funciona, mas a taxa de reincidência ainda é menor da Fundação Casa. Assim, eu quero dizer 5 vezes. Mas 5 vezes menor, eu lembro de ter visto esse número. Mas para proporção do que a gente tem hoje de crime... Sim, cara, mas assim, você falar que não funciona como deveria funcionar, eu entendo. Mas falar que não funciona é mentira. Porque a reincidência de quem sai da Fundação Casa é menor do que quem sai da cadeia. Então, como você contrasta esse ponto? Não, mas eu tô falando justamente isso, do jeito que tá, não tá funcionando direito. Mas o que tá funcionando direito no Brasil hoje? Né? se esse é o argumento, filho... Sinto muito. Sim, a Fundação Casa é melhor que o presídio? Essa pra mim é o X da questão. Sim, não é ideal, mas ainda com 16 anos, ainda é melhor você mandar pra Fundação Casa do que ir pra cadeia. A menos que toda a sua intenção como pessoa extremamente egoísta e emocional, que pode ter razões válidas, mas ainda assim emocional, você queira vingança em vez de progresso. Tanto pro país como pra pessoa que talvez estava em circunstâncias, digamos... excepcionais. Você não sabe, cara. A gente não sabe. Foi a mesma coisa que a gente falou na pena de morte. Sim.
Você está falando do momento da vida da pessoa que vai definir o resto da vida dela. Como você julga isso? Fundação Causa, para mim, faz mais sentido porque considera que a vulnerabilidade é muito maior com 15, 16, 17 do que quando você já passou por essa fase de fazer escolhas. Você já tem 18, 19. E, obviamente, um jovem de 17 anos e meio não é cognitivamente diferente do que tem 18. Uhum. Mas, por razões pragmáticas, e esse é o ponto, o sistema funciona melhor quando você bota ele na Fundação Casa em vez do presídio. É basicamente isso. Então, teoria, não tem como. A gente vai, tipo... No final do ano, todo mundo vai... A gente, na verdade, já chegou até a conclusão do assunto do que seria ideal. Então, eu não sei pra onde mais, o que a gente pode abordar nisso. Justamente o que eu acho vocês Porque agora. O cenário ideal é isso. De muita... É de menor direção. Não, mas assim... não tem muito o que sair. Ok, todo mundo sabe que o cenário ideal, mas o ponto de ter todo esse episódio aqui é... Se tem um plebiscito no Brasil para baixar a maioridade penal, eu vou votar não, porque eu tenho substancial evidência de que seria pior. Você perderia mais vidas, falando dos jovens que vão para lá, gastaria mais dinheiro e não resolveria o problema para nada. Até um exemplo interessante de citar é que na Espanha, eles baixaram a maioridade penal de 18 para 16, depois voltaram atrás e agora é 18 de novo. É um país que fez exatamente isso e retrocedeu. Em todos os outros países, como nos Estados Unidos, que tem todas essas decisões de estados aí, a tendência, digamos, no geral, é de aumentar. A tendência é sempre aumentar. O único país que eu achei nas minhas pesquisas que está retrocedendo... Não, a Coreia do Norte não tem sistema legal. O que você está falando? Sistema legal na Coreia do Norte. Veja bem menos, né? Piadas aqui. É a Filipinas. Com o novo presidente lá, o cowboy do... Mata todo mundo. O Pablo Escobar da lei lá. Ele é o único presidente que está querendo forçar a maioridade penal para 15 anos. Lá é 18 agora, ele quer ir para 15. E teve... A reação internacional é muito previsível. Foi contra. Porque, bom, ele já tem seus motivos para receber críticas, né? Mas a comunidade inteira internacional foi contra a decisão pelos mesmos pontos que a gente está falando, porque não tem evidência que funciona. Não tem um país que você fala, eles aumentaram lá, quer dizer, eles reduziram lá e tudo melhorou. Tem correlações, eu não posso esconder isso, de países que, num passado, digamos, na década de 90, em 2000, reduziram de 18 para 16 e hoje tem muito menos homicídio nessa faixa etária, mas aí é como aquela coisa de posse de armas. No geral, a criminalidade entre adolescentes diminuiu muito. Isso estou falando no geral. No Brasil, eu não sei. Na verdade, nem tem essa estatística no Brasil, que é um grande... um ponto horrível, porque aqui no Brasil eles não registram a idade do meliante, eles registram só a idade da vítima. Então não tem dados. Não tem. Até circulou um boato que era 1% só de... eu ouvi falar disso, mas não era bem... mas não é. Então, internacionalmente falando, a criminalidade baixou muito entre os jovens. E vocês, eu tenho certeza, sabem a razão. Porque uma das razões que levam ao crime, ou que leva a você passar tempo com má influência que te leva ao crime, é tédio. E jovens na década de 90 tinham a TV para se distrair. E hoje, as opções são um pouco maiores, né? Tem até um artigo do The Economist que relatou que... tem a frase, vou falar em inglês, que ele disse... Tédio mata, viu? Não, eles falam... Literalmente. Primeiro eles fazem análise da Inglaterra, que foi o foco do estudo lá, que a criminalidade diminuiu em 88% entre jovens, desde o fim da década de 90. Vou repetir porque esse é um número grande. 88% diminuiu a criminalidade. E eles concluíram que, obviamente, a maioridade penal maior ou menor não teve nada a ver com isso. O que o cara escreveu lá é que tem muito mais opções hoje, principalmente os programas extracurriculares, que tem mais opções, entretenimento em casa. E ele termina a reportagem com essa frase que eu gostei, que é More PlayStation, less Police Station. Então, assim, voltando ao ponto. Tem alguns países que lá, em 2000, na década de 90, reduziram sim, e hoje tem esses paralelos, mas, no geral, a criminalidade entre jovens baixou muito. E não tem nenhum país hoje que nos últimos 3, 4, 5 anos reduziu e teve esse efeito positivo, até porque ninguém reduziu, na verdade, só o oposto. Sim. Então, é isso. Se tiver um plebiscito hoje, baseado em tudo isso, eu votaria não. Não faz sentido. Pegando um pouco disso. Não, cara,
Não sei. Ainda não sabe? Quem precisa escutar pra você Porque saber? eu tenho que pensar mais. Eu tenho que refletir. Tudo bem. Eu não mudo de uma hora para outra. Vamos considerar que tem muito mais informações que você precisa conhecer. Mas baseado só nesse contexto fechado do que a gente discutiu hoje. Sim, faz mais sentido dizer não ou dizer sim? Faz mais sentido dizer não. Ok, então... Mission accomplished. Não tem como. Porque, querendo ou não, pra mim, discutir isso, querendo ou não, tipo, todo mundo, independente dos dois lados, todo mundo chega na qualquer conclusão ideal. Não, mas, cara, isso tem pra qualquer debate. Não é assim que... é a validez do argumento. Quem tá a favor da redução do número penal vai citar o que a gente já falou aqui que não tem sentido. É a primeira coisa que diminui a criminalidade. Não existe evidência. Não existe nenhuma evidência que diminui a criminalidade. O outro argumento é que ele merece a punição de um adulto, porque ele tinha consciência do que estava fazendo. Aí é um argumento emocional. É igual o cara merece a pena de morte. Merece. O que é merecer? Quem é você para decidir que ele merece? Tá brincando de Deus? Se você acredita em Deus? Tipo, você não tem a discussão. Esse argumento não tem validade que merece. E o terceiro argumento é que os traficantes vão continuar usando esses jovens de 16, 17 para cometer esses crimes. Tudo bem. Baixou para 16. O que vai acontecer? Não tem validade esses argumentos. Esse é o ponto. Você pode fazer os argumentos que você quiser de qualquer debate, mas tem argumentos que têm mais validade do que outros. Sim. Desde que eles não estejam numa base emocional, como você ama mais seu namorado do que uma minha namorada. Tem sim, e esse é toda a proposta do Veja Bem Mais. É trazer ao ouvinte os dados, as evidências que nós tivemos exposição a, para que eles possam avaliar a validade delas. E com esses números, dados e históricos de outros países, eu acho que eles têm o suficiente para votar num sim ou no não. Ok. Bom, se esse não é o seu caso, encorajo os ouvintes a pesquisarem mais também. E continue escutando Veja Bem Mais, ouvintes, porque aqui é para se decidir. E se não for para se decidir agora, é para manter a curiosidade para chegar num ponto onde você vai ter suficiente informação para fazer. Acho que pra gente fechar aqui, eu lembro um comentário que eu... Infelizmente não lembro se foi um comentário ou se foi o cara da matéria mesmo que disse. Eu até lembrei disso quando você estava falando essa coisa do mais PlayStation e menos... Police Station. Que o cara falou que independente da idade, independente de qualquer problema que seja, o que vai levar alguém ao crime ou não, é o que a gente já falou aqui várias vezes, até em outros episódios, que é a condição social. Sim, influência. E a sociedade, sim. Esse, no fim, vai ser o real... Essa é a causa, né? A gente tá falando do sintoma, que a gente pode amenizar o sintoma com o sistema judiciário, de melhor maneira, seguindo pela reforma da instituição casa e coisas parecidas. Mas, no fim, resolver o problema tem que ser na base mesmo. Educação, família, condições sociais da família. Enfim. Você não tem dinheiro, você não vai ter o PlayStation pra jogar. Mas você tem a arma do amiguinho, né? Mas você vai ter a arma do vai jogar amiguinho. GTA na rua. Maior PlayStation, mas só vou jogar taco na rua. Não, com taco você pode se bater, viu? Bom, galera, então acho que dá pra encerrar o episódio por aqui. E como o César já falou, continuem aí a pesquisar. Começo da discussão. Aqui é sempre por favor, de novo, hein, só pra lembrar, não esqueçam de ouvir o VB. Escuta o VB. Por favor. Escuta o VB. Nosso lindo VB. Vocês vão descobrir no VB, principalmente no episódio Livre-Arbítrio, que tudo que a gente falou aqui é verdade. Pode ter um nível de complexidade que você não está considerando. E vai muito mais além da justiça. Pode ir muito mais além. Vai muito mais além dessa merece, não merece, é economicamente viável ou não. Porra, bateu a bad agora. Bom, mas é isso aí, galera. E, antes da gente terminar também, a gente não pode deixar de falar do nosso WhatsApp, né? Que a gente mudou o número. Verdade. Então, se você mandou mensagem pra gente, foi mal aí. Mande de novo o número. Se nunca mandou, aproveite agora. Mande de novo no número. O número novo é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. Como sempre, recomende o Veja Bem Mais, o Veja Bem também. Precisamos do auxílio de vocês para continuar a nossa investigação desses tópicos polêmicos. Então, por favor. Pode mandar proposta também, galera. Sugestões são sempre bem-vindas. É isso aí. É isso aí. Falou, galera. Até a próxima.